Então, pessoal, temos aqui mais uma questão sobre calorimetria, onde que está associada à troca de calor, tá certo? Então, a gente deve lembrar o seguinte, que a equação da calorimetria é a quantidade de calor de um corpo, que eu vou chamar de A, mais a quantidade de calor do outro corpo, que é B. Isso tem que me dar como valor igual a zero. Olha que ali eu só falei a quantidade de calor, não falei a quantidade de calor recebida ou perdida. A gente vai descobrir se ele ganhou ou perdeu através da variação de temperatura, tá bom? Se a variação deu positiva, significa que ele ganhou. Se a variação deu negativa, ele perdeu, tá? Então, uma coisa importante aqui é a seguinte. A pessoa colocou uma panela de ferro no forno, cuja massa é de 3,3 kg. Eu tenho que passar para gramas, já que o seu calor específico está em função de gramas, ok? Importante falar que deixou lá a panela dentro do forno por um longo intervalo de tempo. Ou seja, ele está querendo dizer que foi tempo suficiente para que a panela entrasse em equilíbrio com o forno, cuja temperatura é de 300 graus Celsius. Então, a temperatura inicial da nossa panela de ferro é de 300 graus Celsius. E essa panela foi mergulhada em um recipiente cuja capacidade térmica do calorímetro é desprezível. Então, você não precisa se preocupar com a capacidade térmica do recipiente, ou seja, não vai haver troca de calor entre a água, a panela e o recipiente. Só haverá troca de calor entre a panela e a água, tá bom? Cuja massa dela é de 1 kg, também tem que passar para gramas, e que a sua temperatura inicial era de 20. E ele quer saber qual que é a temperatura de equilíbrio, ou seja, a panela e a água, ao atingir a temperatura de equilíbrio, terão qual temperatura final. Vou chamar de QA a quantidade de calor da água e QB a quantidade de calor da panela. A quantidade de calor da água vai ser a massa da água, calor específico da água, vezes a variação da temperatura da água. O QB vai ser a massa da panela, calor específico da panela, vezes a variação da temperatura da panela. Isso é igual a zero. Então, substituindo os valores, se a gente tem 1 kg de água, nós teremos 1000 gramas de água. O calor específico da água vale 1 e a variação de sua temperatura final menos a inicial, que vale 20. Mais a massa da panela, que é 3 kg, que na verdade tem que transformar para gramas, 3.300. O calor específico da panela de ferro, que é 0,11. E a variação de temperatura final, que eu não sei qual que é a temperatura que a gente quer descobrir, menos a inicial, que é 300. Isso tudo igual a zero. Então, aqui a gente vai encontrar 1000T menos 20.000 mais 363 vezes T menos 363 vezes 300, que vai dar 108.900. Isso tudo igual a zero. Então, descobrimos que 1.000 mais 363T vai dar 1.363T menos 20.000 com mais 108.900 vai dar 128.900. Isso é igual a zero. A temperatura final da panela e da água, esqueci de comentar, é a mesma, já que vai atingir o equilíbrio térmico. Tá bom? Por isso que eu pude somar o 1000T com o 363T. Então, isolando que tem T de um lado que não tem do outro, vai ficar 1.363T é igual a 128.900, logo T, 128.900, dividido por 1.363. A temperatura final, então, vai ser igual a 94,5 graus Celsius, ok? Aonde que a temperatura será aproximadamente 95 graus Celsius. Resposta da letra C.